Então, assim, ao meu ver, o Apocalipse é essa recusa ao culto imperial e toda essa narrativa que o culto imperial usa para perpetuar a dominação romana. Então, assim, olha, por exemplo, no Apocalipse, essa questão de espaço e de tempo, elas não estão centradas nem na capital do império e nem na figura do imperador, mas em Deus. E Deus está acessível somente através do louvor, do culto. Deus não está acessível através da obrigatoriedade de adorá-lo, como os imperadores requeriam, que nós que os cristãos, os primeiros cristãos, os reconhecessem como Deus. Então, para aqueles que não foram iludidos pela ideologia do império e que foram fiéis até a morte, as visões de João parecem prometer uma adoração sem fim na presença do Cordeiro, daquele que está sentado no trono e de nenhum outro governante. Ou seja, a visão do Apocalipse, ela entra em rota de colisão com a ideologia romana, ou, mais precisamente, com a ideologia do culto ao imperador e com o estilo romano de viver. Então, é preciso, só um instante, é preciso lembrar que o Apocalipse não é só anti-romano, ele é anti-império. Ele é uma crítica da hegemonia desses líderes. Mas não é só uma mensagem política, como eu falei para vocês. A gente não pode analisar esses textos com a concepção de religião, de política que a gente tem hoje. Que ao mesmo tempo que ele diz isso, que ele é anti-império, ele critica a hegemonia, eles estão esperando novos céus e nova terra. Então, assim, existe essa esperança que ela é mística também, porque eles estão baseados em evidência alguma, a não ser o testemunho de Cristo. Ou seja, a gente está falando aqui dessa questão do martírio, do testemunho, não existe evidência social, ou em grande escala, melhor dizendo. Não existe nenhuma evidência de que o Império Romano iria cair. Não existia nenhuma evidência de que Jesus Cristo retornaria logo e restabeleceria o seu reino, como era de fato a expectativa de muitos, como a gente já discutiu. Não existiam evidências concretas de que esses novos céus e esses novos céus e novas terras, ou nova terra, pudesse se realizar. Não existia nada disso. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda a falta de evidências, eles de fato acreditavam. De alguma maneira, reforçavam essa esperança uns com os outros. Então, assim, não era só uma questão de rejeição política. Era uma reafirmação de que eles queriam viver uma vida diferente e que Jesus, através de Deus, ia trazer essa vida diferente. Você percebe? Não é só uma mensagem política, é uma mensagem religiosa também, com implicâncias políticas. Diga, Daniel. Bom, você já respondeu uma boa parte, mas mesmo assim eu vou lançar. Vamos lá. Se nós olharmos a visão messiânica, ou a visão de Messias que os judeus tinham, que na verdade era aquele homem forte que desceria do alto, num cavalo alado, que iria aos romanos ou de qualquer outro conquistador, e fazer Israel seu centro do mundo e dominar o mundo todo, você pula para um Messias que é Jesus Cristo, que faz um Judas, o Iscariotes, ficar decepcionado porque ele não veio por questões políticas, e fala de um reino que não é daqui. Né? A gente vê o Apocalipse também nessa situação, trazendo como eu posso falar, um desafio ao império, né, através de uma espiritualidade, porque não deixa de ser o Apocalipse o exercício de uma espiritualidade, né? Aí eu pergunto para você, Alexandre, ou assim para todos nós, né? Será que o cristão do tempo da dominação do imperador Domiciano, que leu o livro do Apocalipse de João, eu não sei se deu tempo de todo mundo ler, mas quem leu isso, não tinha essa mesma ideia do muçulmano hoje, que também tem uma visão escatológica, que amarra a boca
pomba no corpo e se mata em nome de Allah? Será que não tem um pouco disso também? Ou seria um equívoco da minha parte? Devolvo a pergunta para o grupo. Eu tenho meu posicionamento em relação a isso, mas eu gostaria de ouvir vocês. Eu sugiro que a gente suspenda a reunião. Porque agora você vai me comprometer, compadre. Vamos lá. Eu acho que não só a questão do Estado Islâmico, mas eu acho que todas as grandes carnificinas religiosas que aconteceram, elas foram movidas por um sentimento escatológico. Boa. Ok? Não, eles não vão... Fica difícil para mim, e eu queria ter um pouco mais de informação agora, sobre a questão das cruzadas, que era a retomada de Jerusalém. Mas a retomada de Jerusalém em função do fato de que ali é onde estaria o rei, o reino de Deus, e isso estaria impedido se eles estivessem lá. Mas, de qualquer forma, que eu me lembre, todos eles e todos nós somos capazes de entregar a vida pelos sonhos que temos e não pela história que temos. Beleza, Leandro? Não, sem comentários, Alexandre. Estamos ouvindo aqui. Tá. Eu concordo com o Marcos. Então, Daniel, eu pensei muito nisso quando eu comecei a ler sobre essa questão da maneira como se via a religião e se via política na época. Existem pontos de aproximação, sim, com um radicalismo islâmico, por exemplo, que não tem essa visão ocidental, moderna de religião e de política, dessa separação. Né? Tem uma visão bastante teocrática do mundo, inclusive. A minha visão é a seguinte: o que diferencia a esperança apocalíptica aqui de João desses movimentos é que o que brilhantemente tem sido trabalhado por alguns autores anabatistas é que esse reino, a chegada de Jesus é uma chegada não violenta. Por mais nós temos várias imagens terríveis no Antigo Testamento, mas conforme a gente vai estudando o livro, a gente vai compreender isso melhor. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. Mesmo entre os primeiros anabatistas, como 2 figuras em especial, o Thomas Mintzer, que no ano de 1525 liderou uma revolta camponesa na Alemanha, na cidade de Mintzer, e ele disse que recebeu visões de que estavam realmente vivendo os últimos tempos e que Mintzer, a cidade de Mintzer, seria a Nova Jerusalém. O estabelecimento de Nova Jerusalém seria naquela cidade. E o Thomas Mintzer convenceu muita gente, principalmente os camponeses, né, ou majoritariamente os camponeses, a pegar em armas e a lutar por essa Nova Jerusalém. Então, assim, eles mataram gente por conta da interpretação de que aquela cidade seria Nova Jerusalém e Deus restabeleceu o reino naquela cidade. Já um outro anabatista, um pouco mais tarde, chamado Melchior Hoffman, ele também, através de revelações, que ele atribui ter recebido de Deus, né, que ele afirmou ter recebido de Deus, ele inclusive se reconheceu como uma das 2 testemunhas no capítulo 9 de Apocalipse. Ele disse que a Nova Jerusalém, o Thomas Mintzer havia se enganado, que não seria em Mintzer, mas seria em Estrasburgo. E que aconteceria a mesma coisa. Ao invés deles pegarem armas, eles deveriam ficar tranquilos e esperar pacientemente o retorno de Cristo, porque o exército turco estava, ou algumas tropas do exército turco estavam invadindo a Europa, ou tinham a intenção de invadir a Europa, e então
o Apocalipse se daria nesse cenário. Outros, mesmo não sendo anabatistas, mesmo com essa visão, eles criam que o reino de Deus teocrático, né, se estabeleceria e eles teriam que pegar em armas e executar os inimigos, os infiéis. Ou seja, não existe nada, ou não existe muita coisa diferente do que os grupos radicais islâmicos fazem hoje. É a mesma percepção. A diferença que muitos autores anabatistas têm trabalhado é o seguinte: esse reino será um reino teocrático, porque será realizado ou executado por Deus, mas ele será pacífico. E ninguém precisará pegar em armas, ninguém precisará matar ninguém. Porque Deus, através da sua justiça, vai estabelecer esse reino. Então, a principal diferença nessa perspectiva é o posicionamento pacifista daqueles que esperam. É pacifista, mas não é passivo. Porque no meio, enquanto esperamos, denunciamos que os impérios são cruéis, que os imperadores são déspotas, que eles são ditadores, que eles obrigam as pessoas a os reconhecerem como senhores. Então, quando o Apocalipse de João fala assim, não reconhecemos Roma como centro do mundo, reconhecemos Jerusalém. Por que Jerusalém? O símbolo de Jerusalém é que era a morada de Deus. Podia ser em qualquer outro lugar, mas na cultura judaica, na qual nasceu a literatura apocalíptica, Jerusalém era o sinal, era o símbolo da presença de Deus. Mas nada mais do que isso. Não, interessante isso aí que você falou, e eu comungo muito dessa ideia de não pegar em armas, e eu acho que o caminho não é esse. Eu tô muito triste por esses dias de ver essa troca de farpas que está o Putin e o governo dos Estados Unidos, e uma possível terceira guerra, se é que ela pode mesmo acontecer, porque a gente já tem uma guerra fria, uma nova guerra fria instalada, né? Eu tomei a liberdade de dizer que não havia apoio patrístico, né, para que um padre ortodoxo em Moscou ficasse abençoando armas do exército, né? Uma coisa é você abençoar homens, outra coisa é você abençoar objetos de morte. E aí eu fui bastante criticado, ovacionado não, bastante criticado no meio ortodoxo por isso. Por quê? Não é um consenso da igreja ortodoxa como um todo, da comunhão ortodoxa. Você tem o patriarcado ecumênico e o patriarcado da Sérvia, que, por exemplo, falam muito de paz. E você tem o patriarcado de Moscou, que apoia a guerra, que supostamente até, de certa forma, incita a guerra também, e diz que a guerra é santa. Uma frase que tem repercutido muito pelo mundo afora, pelos russos que estão nos Estados Unidos, os russos que estão no Brasil. E quando eu falo russos, são americanos que se converteram à ortodoxia, brasileiros e assim por diante, né? E a gente falando de Apocalipse, isso me trouxe agora à tona, né? Que tipo, porque esse cristão, né? Ou os membros do caminho, que era assim que éramos chamados lá atrás, né? Não tem essa mesma perspectiva que nós temos hoje de parar um pouquinho para pensar as coisas, né? Agora, quando o Alexandre levanta a questão do Thomas Mintzer, me faz lembrar também que o anabatismo, ele teve algum recheio de milenismos. Não só o Thomas Mintzer, mas muitos outros se valeram dessa esperança escatológica de um novo reino, mesmo porque os anabatistas tiveram a gloriosa missão e a capacidade de unir os impérios, os governos, a Igreja Católica e a Igreja Protestante contra eles. Ou seja, não sobrou nada. Porque eles se voltaram contra a Igreja Católica por ser uma igreja estatal, contra os reis por pregar a separação da igreja e do Estado e que o rei não tinha mais poder para definir a religião do seu povo, e contra os protestantes porque estavam pregando o batismo infantil, porque estavam pregando liberdade de consciência e, enfim, uma série de outras coisas que colocou todo mundo contra eles.
Então, a única saída que eles tinham era pensar na saída escatológica de um milênio. Então, assim, quando a gente analisa essas coisas e lê o Apocalipse, eu não estou querendo dizer que tudo aquilo que eles disseram serve de modelo para a gente. Primeiro, pelo mais óbvio, a gente vive em épocas muito distintas, com mentalidades distintas, com visões de mundo distintas. Só que a gente não pode negar que existem princípios ali que são importantes. Por exemplo, eu não concordo com a visão que Thomas Mintzer teve, apocalíptica, né? Dizendo que ele recebeu revelações, que ele teve visões e que a Nova Jerusalém deveria se estabelecer na cidade de Mintzer e tudo mais, o fato de estimular as pessoas a pegarem armas. No entanto, quando a gente olha a questão social, a revolta dos camponeses não foi só uma revolta religiosa, ela foi uma revolta política contra os príncipes alemães que estavam cada vez mais aumentando os impostos e tornando a vida dos camponeses inviável. Ou seja, tendo Thomas Mintzer como líder, o que eles fizeram também foi, não só o Thomas Mintzer como líder, mas as visões dele como base para fortalecimento das pessoas, para encorajamento para assumir aquela tarefa de resistência, tem a ver com o fato de que eles eram cada vez mais oprimidos, que eles tinham cada vez menos liberdade e que o pouco que eles tinham era que eles conseguiam plantar e colhiam ia para a mão dos nobres. E eles tinham pouquíssima coisa para sobreviver, não tinha excedente. E além disso existiam os tributos. E quem não podia pagar tributo acabava perdendo a terra. E quem perdia a terra era facilmente escravizado, a pessoa tinha que ser expulsa da terra, tinha que trabalhar, enfim, trabalhos subhumanos e tudo mais. Isso, de certa forma, devido às diferenças, aconteceu na época dos Macabeus, na revolta dos Macabeus. Eles estavam lutando por liberdade, porque eles não concordavam com a dominação romana, mas eles tinham como base de sustentação a religião de que Yahvé é o Deus libertador, é o Deus lá do Êxodo, que liberta o povo das mãos dos tiranos e leva para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, esse é o pano de fundo da esperança deles. Por mais que eu não concorde com Thomas Mintzer, nem com os Macabeus, nem com os Zelotes, depois nessa ideia de ter que pegar em armas, a gente tem que ver que existiam motivações. E a gente tem que reconhecer que algumas dessas motivações eram legítimas. As motivações das primeiras comunidades cristãs eram legítimas. As razões deles eram legítimas. Então, assim, embora muita coisa do modelo que João apresenta, ou que a literatura apocalíptica em geral apresenta, não se encaixa na nossa realidade, existem princípios ali que são essenciais para a gente questionar o nosso mundo. Por exemplo, como eu falei antes, o Apocalipse está em rota de colisão com a ideologia romana. E ele não é só anti-romano, ele é anti-imperialista, ou ele é anti-império, de maneira geral. Ele está dizendo que o futuro não pertence ao Império Romano nem nenhum império. Que o futuro não está nas mãos do imperador, nem de nenhum governante humano, mas que o futuro está nas mãos de Deus. Eu me lembro de um escritor, o Marcos vai recordar, que se chama Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro chamado O Fim da História. Fim da História. E o argumento dele é que o capitalismo é o fim da história. E é suicida. Que não haverá nenhum outro modo de organização social ou econômica que possa substituir o capitalismo. Então, na verdade, depois ele mudou alguns argumentos dele, escreveu um livro para ele mesmo criticar isso que ele disse, mas na época ele estava dizendo assim que não existe futuro. O capitalismo, do jeito que ele se estabeleceu, é isso, e não tem nada além do capitalismo. Não há esperança pós-capitalismo. Era o que ele estava dizendo. Quando a gente lê Apocalipse,
quando a Forte gente isso, hein? levanta alguns princípios que o João levantou aqui, a gente vai pensar assim, não, existe esperança. A gente não sabe o que vem depois. Todos os grandes impérios da história caíram algum dia. Todos. Todos caíram. Então, assim, a gente não pode dizer ou não pode aceitar que ninguém diga que o capitalismo é o fim da história ou que é a melhor maneira que a gente tem para se organizar, que as experiências socialistas que a gente viu na história também são a melhor maneira da gente se organizar, porque historicamente a gente viu que não foram, por conta de vários motivos, mas não foram. Ou seja, o cristão, quando lê o Apocalipse, ele tem que ter a consciência de que nenhuma forma de organização social promovida por nós, seres humanos, será suficientemente boa para dar conta da vida das pessoas de uma maneira justa. Que só Deus é capaz de fazer isso. Nenhum homem, nenhuma ideia, nenhuma ideologia, nenhum sistema, nenhuma forma de governo, nenhum império. Só Deus. Deixa eu retomar um pouquinho a coisa lá para trás. Quando você disse que o Thomas Mintzer não era, ainda que defendesse a violência ou pegar em armas, mas ele tinha uma, vamos dizer assim, uma proposta que se ajustava aos anseios da população por causa dos pesados impostos, essa mesma leitura e essa mesma conclusão a gente pode fazer em relação a Lutero. Porque quando Lutero começa a retirar do Papa as autoridades de perdoar pecados e tudo mais, estava também retirando do Papa o direito de exigir os dízimos, os óbulos e as côngruas e mais sei lá o que ele cobrava das terras que dizia serem do Papa por ser o vigário de Cristo na terra. Então, o próprio Lutero se espantou com a divulgação das suas teses e a certa altura ele diz assim, os anjos se encarregaram de levar isto. Não é que os anjos, é que havia um terreno fértil para qualquer contestação da figura papal pelos pesados impostos e pela corrupção que havia no clero, pela simonia, pelas orgias que estavam dentro do papado. Então, é verdade que isso não só aconteceu com Thomas Mintzer, mas aconteceu também com Lutero. Sim, para reforçar, inclusive, esse seu comentário reforça a ideia de que religião e política, a perspectiva de religião e política naquela época era totalmente outra. Sim. Agora, uma curiosidade em respeito disso que você está falando, ou a respeito do que você está falando. Lutero, a princípio, não gostava do livro de Apocalipse. Eu gosto dele. Nem de Tiago, nem de Apocalipse, mas ele chegou a dizer... Você está brincando, é? Sim. Não, eu sabia disso. Ele chegou a dizer no começo que o livro de Apocalipse deveria ser jogado fora do cânon. Mas, interessantemente, Marcos, Lutero, encontrou no livro de Apocalipse as bases para criticar a Igreja Católica. Ou seja, eu vou adicionar, então, aquilo que eu acabei de dizer, que nenhum governo, nenhum governante, nenhum sistema de governo tem a palavra final. Nenhum religioso, nenhum sacerdote, nenhuma religião, nenhum sistema de crenças também tem. Aí o Lutero entrou e utilizou o livro de Apocalipse para combater as ideias da Igreja Católica, principalmente a corrupção. Quando ele vai fazer um comentário das igrejas corruptas, aqui que João vai citar mais para frente, ele identifica a Igreja Católica como essas igrejas corruptas. Ele não conhecia o Universal ainda, hein? Então, agora me digam vocês, a gente não teria base bíblica em Apocalipse para criticar o que a Universal faz e que outros mercadores da fé fazem? Começar da besta, né? Uma delas é o Edir Macedo. Isso vai para o YouTube, hein, Marcos? Você vai editar isso depois. Olha só, então a gente está quase no tempo aqui. Deixa eu colocar 3 versículos para
só para fechar essa ideia que a gente já discutiu, que as razões de perseguição, para João, têm a ver com o testemunho de Cristo. Ele vai citar 3 versículos. O primeiro, que ele, João, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Ou seja, o seu exílio foi resultado do testemunho dele. E nada mais do que isso. No capítulo 6 ele vai dizer: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então ele fala literalmente dos mártires, ou seja, dos que testemunharam da palavra e do amor de Deus. E no capítulo 20 ele diz: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Tanto no capítulo 6 como no versículo 20, ele está falando desses mártires e do destino deles. Não é? Eles foram acolhidos por Deus, porque foram fiéis até o final. Então, assim, está mais do que claro que a principal razão da perseguição foi o fato de que os primeiros cristãos se negaram a acreditar que o imperador tinha a última palavra e que o império, seja romano ou seja qualquer outro, tem a última palavra. Porque eles são construções humanas. Eles não são de Deus. Algum comentário? Olha, não é por comentário não, mas que já deu nó na cabeça aqui hoje já, viu?